meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidade. Bom, eu sou o professor Cristiano Mello. Para quem não é ainda inscrito no canal, por favor, se inscrevam no canal e ative as notificações. Só assim vocês receberão os conteúdos aqui trabalhados. Bom, o tema do vídeo de hoje é muito importante. Peço que você fique até o final para que nós possamos estabelecer um diálogo e um profundo debate acerca da formulação das hipóteses. Como e por que nós, pesquisadores iniciantes ou profissionais, fazemos uso das hipóteses. A palavra hipótese significa uma condição provisória. Ela tem origem no latim, hipóteses, e deriva para o grego, hipótese. Ou seja, é uma condição metodológica da pesquisa científica. É uma espécie de dedução. Eu trago aqui um exemplo bem cotidiano para que vocês possam interpretar e, ao mesmo tempo, fazer uma analogia. Por exemplo, quando nós estamos habituados a usar o computador por muito tempo e, da noite para o dia, nós tentamos ligar o computador e o computador não funciona, ou seja, para de funcionar na sua cabeça, você vai tentar deduzir qual é o problema do computador, ou seja, você vai testar algumas das hipóteses que estão ali na sua cabeça. Você vai verificar se o cabo de energia está ligado, você vai verificar se a bateria está um pouco já obsoleta ou gasta, você vai verificar se o computador produz algum tipo de ruído, se alguma imagem aparece, você vai verificar se o computador funciona um pouco ou não funciona completamente. Vocês estão entendendo? Por meio dessas possíveis deduções, ou seja, possíveis hipóteses, eu vou verificar qual delas que eu verifico, eu encaixo elas para conseguir solucionar a problemática, o problema do meu computador, do meu laptop. E na pesquisa acadêmica, é mais ou menos por aí. Você estabelece uma problemática lá no seu anteprojeto, no seu projeto de pesquisa, e você vai testar algumas hipóteses com base nas autoridades, ou seja, com base nos autores competentes. E aqui eu trago uma outra alusão para que vocês possam entender. Por exemplo, na área de letras ou de história, quando nós estamos pesquisando os romances históricos, recentemente eu publiquei um trabalho sobre a motivação dos leitores acerca dos fatos históricos, ou seja, por que as pessoas, os leitores leem romances históricos. Eu peço licença a vocês para que possa produzir parte do material aqui que eu estou ah, querendo trazer como exemplo. Então, o título do artigo ficou como Artefatos de Época e o Novo Romance Histórico Brasileiro, uma possível mudança cultural do público leitor. Bom, no artigo, eu estabeleço alguns conceituadores, autores e teóricos que dizem respeito aos romances históricos, ou seja, por que o público lê romance histórico. Então, por exemplo, o Miguel Sanches Neto, que é um professor da UEPG, de uma Universidade Estadual de Ponta Grossa, ele diz que o passado histórico ele não pode ser encarado como algo da moda, ou seja, como apenas os romances históricos que eu compro no shopping center, nas livrarias de aeroportos ou mesmo das rodoviárias. De certa forma, o próprio romance histórico está em voga, uma maior aproximação do público leitor. Já uma pesquisadora argentina chamada Beatriz Sarlo, ela diz o seguinte, que o passado está na moda, é uma expressão dela, ou seja, as pessoas estão tendo maior contato com revistas de divulgação histórica, romances históricos, filmes históricos. Isso também devido a alguns acontecimentos históricos recentes na Argentina, como foi a própria ditadura de 1976 a 1983. Então, a Beatriz Sarlo defende essa hipótese. Já o crítico literário e também professor de literatura comparada alemã Andreas Jussian, ele diz que existe uma musealização, uma espécie de febre da musealização, ou seja, cada vez mais estão surgindo museus em vários países da Europa, buscando averiguar como alguns acontecimentos de época podem ser relevantes, como o próprio Holocausto, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, entre outros acontecimentos históricos. E existe também uma febre da memória, ou seja, as pessoas tiram fotografias com essa sede de armazenar a própria memória. Então, vocês observaram que cada pesquisador, como eu acabei de mencionar, defende
uma hipótese propriamente dita, né? Cada pesquisador desses que eu mencionei, eles defendem uma hipótese. Vou sair aqui da tela, eu vou deixar a referência na descrição do vídeo para que vocês possam consultar o conteúdo do artigo. O artigo foi publicado em 2018, então aqui eu saio para que a gente possa estabelecer novamente o diálogo. Então, vocês observaram que cada teórico desse defende uma hipótese, defende uma fundamentação argumentativa, uma fundamentação científica para dizer que as pessoas estão buscando fatos históricos por vários motivos. Quer dizer, por meio dessas hipóteses, o pesquisador iniciante ou profissional, ele pode refutar ou acatar. Quando ele refuta, ele precisa também complementar com a sua. E quando você cria uma hipótese, você também cria uma condição de resposta temporária para que você possa amadurecer a sua própria pesquisa e desenvolvê-la ao longo do seu mestrado durante 2 anos ou do seu doutorado durante 4 anos. É interessante mencionarmos que, dentro da metodologia científica, a hipótese está diretamente relacionada à problemática da sua própria pesquisa. Nós temos o tema, nós temos o assunto e nós temos a problemática. Eu que peço licença a vocês para ler uma das funções das hipóteses que está no livro da Marina de Andrade Marconi e da Eva Maria Larcato, Fundamentos da Metodologia Científica, publicado pela editora Atlas. Está na sua 6ª edição. Tá? As duas autoras, citando o autor chamado Jules Verne, tá? Na altura da página 133, peço licença para fazer a leitura, que ele diz o seguinte, que a função das hipóteses é dirigir o trabalho do cientista, constituindo-se em princípio de invenção e progresso, à medida que auxilia de fato a imaginar os meios a aplicar e os métodos a utilizar, no prosseguimento da pesquisa e na tentativa de se chegar à certeza, hipótese preditiva, tá? Ou ad factum, que é uma expressão em latim. Então, vocês observaram que, como eu mencionei lá no exemplo do nosso cotidiano, é, um aparelho, um eletrônico da sua casa, ele estraga e você vai tentar deduzir, por meio de algumas hipóteses, qual é o problema do aparelho. E na pesquisa também, nós podemos aplicar essas hipóteses durante a nossa problemática. Lá na letra B, o autor, tá, ele diz o seguinte: coordenar os fatos já conhecidos, ordenando os materiais acumulados pela observação, aqui a inexistência de uma hipótese levaria ao amontoamento de observações estéreis, hipótese preditiva ou explicativa, post factum. Ou seja, nós precisamos ter aproximadamente o cálculo dessas certezas, dessas condições, dessas temporalidades de respostas que nós estamos dialogando durante a nossa pesquisa acadêmica, não é? E chegar a um resultado lá nas nossas considerações finais. Nos resultados, eu também vou dizer que trabalhei com as hipóteses e cheguei a uma conclusão. É interessante dizer que a palavra conclusão é um pouco problemática para nós usarmos nas considerações finais, mesmo porque considerações finais é uma espécie de resposta aberta, uma espécie de, digamos, predileção para que outros pesquisadores possam fazer outras pesquisas e, ao mesmo tempo, também você tratar as limitações da sua própria pesquisa, as limitações metodológicas, teóricas e, ao mesmo tempo, da sua própria capacidade de chegar a algum resultado. Pensamos que a hipótese, para que nós possamos chegar a algumas hipóteses, uma das suas funções também, tá, é tentarmos resumir, aqui citando as autoras, tá, e elas citam um outro autor chamado Bunge, tá, que está na altura da página 133 também, tentamos resumir e generalizar os resultados de nossas investigações. Tentamos interpretar generalizações anteriores, tá? Então, como eu disse a vocês, nós temos esses autores, eu posso acatá-los e posso também refutá-los, tá? Tentamos justificar, fundamentando nossas opiniões. Planejamos um experimento ou uma investigação para a obtenção de mais dados. Pretendemos submeter a uma conjuntura à comprovação. É interessante que a palavra conjectura também traz uma ideia hipotética, ou seja, algo que não tem um resultado definitivo, algo que é provisório, é uma condicionante para que nós possamos avançar na pesquisa. Ao longo da nossa pesquisa científica, nós vamos nos deparando com vários tipos de hipóteses. Essas hipóteses
elas também contribuem para que nós possamos chegar ao resultado final. Se eu refuto, se eu acato, ou se eu também mesclo o resultado de algumas que eu já trabalhei durante a minha prática científica. Bom, o vídeo de hoje foi sobre a formulação e como utilizar as hipóteses. Por meio dos exemplos que eu acabei de mencionar, eu penso que levantei o debate sobre o assunto. Quem está escrevendo a pesquisa, quem já está avançado na pesquisa acadêmica, que também já desenvolveu a problemática, já estabeleceu algumas respostas plausíveis para que a sua pesquisa acadêmica possa avançar e, ao mesmo tempo, deixar resultados e contribuições a outros autores, deixe o comentário aqui no vídeo. O seu comentário é fundamental para que nós possamos dialogar e debater sobre a profundidade desse tema tão importante da pesquisa acadêmica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.